Tudo bem? Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vou ter a alegria de estar com vocês nesta manhã e espero que vocês sintam também a mesma alegria, né? Então, de vez em quando a gente é solicitado. A minha classe é a classe beta, né? A gente tem ministrado ali as doutrinas da nossa confissão de fé, mas o Paulinho Lane, que está em viagem, retornando, parece hoje, e pediu que nós estivéssemos ministrando esta aula. Para aqueles que compraram, né, o livro-texto que tem sido utilizado, o nosso tema hoje se encontra na página 80, que é relativo aí ao texto de 1 Samuel, os capítulos de 4 a 7. De 4 a 7. Antes de nós lermos alguns textos e entendermos a narrativa que nós temos hoje para meditar na nossa escola dominical, nós vamos orar pedindo a direção de Deus para o nosso encontro aqui e que o Senhor manifeste a sua vontade, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para nos dar a compreensão das coisas do Senhor. Vou pedir ao nosso irmão Henrique para nos dirigir nesta oração. Henrique, faz favor. Senhor Deus, amado Pai, a Te agradecemos a presença de cada um aqui, Senhor, que o Senhor esteja usando o reverendo Ricardo para que possamos entender cada vez mais e melhor a Sua palavra, Senhor. Esteja com todos nós, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus que peço e agradeço. Amém. Amém. Henrique, aproveita para apresentar para nós o seu Felipe visitante. é um amigo meu, trabalha comigo, estou trazendo ele aqui para a igreja, primeira vez dele aqui. Seja bem-vindo, Felipe, que Deus te abençoe muito, tá? Aqui no nosso meio. Não sei, eu acho que nós não temos mais visitantes, né? Acho que são todos já conhecidos nossos. Abra então a sua Bíblia aí em 1 Samuel. Eu gostaria de ler alguns versículos no capítulo 5 e no capítulo 6. Por entender e por, na nossa aula hoje, dirigir o nosso estudo e a nossa compreensão para aquilo que é resultado do que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 5 e nesse capítulo 6. Os filisteus tomaram a arca, capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. O que aconteceu antes para que isso se desse? Houve uma batalha entre os israelitas e os filisteus na fronteira entre as duas regiões ocupadas pelos israelitas e os filisteus. Eles experimentaram uma primeira derrota, como nós vamos ver, e depois levaram a arca tiraram ela de Siló, onde o tabernáculo estava armado e onde a arca se encontrava, e trouxeram para o calor da batalha, achando que aquilo pudesse trazer vitória ao povo. Mas o povo foi derrotado novamente, uma segunda derrota, onde 30 mil homens de guerra morreram, e, além disso, a arca de Deus foi levada desse lugar chamado Ebenezer, que há, com certeza, muita discussão se é a mesma Ebenezer que depois Samuel vai erigir um altar mais à frente, no capítulo 7, provavelmente não é o mesmo lugar, ou se for, essa narrativa foi posterior a esses acontecimentos, então o narrador pôde identificar esta Ebenezer como a mesma Ebenezer. Mas isso não é significativo, mas é significativo que a arca foi levada para Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Dagon era o deus das colheitas, era o deus adorado pelos filisteus e muitos semitas também, inclusive os israelitas, quando debandavam da graça de Deus, começavam a adorar essas divindades também, e eram a divindade principal dos filisteus, e ele era considerado para os filisteus o pai de Baal, um deus superior até a Baal.
e eles colocaram a arca como um troféu no templo de Dagon, diante dele. Olha, aqui está o troféu, Dagon venceu o Deus ou os deuses israelitas, como eles se manifestavam. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Que coisa, né? Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon, olha o termo que é usado, jazia. É um termo que lembra jazigo, que lembra cemitério, que lembra morte. Jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar ou as soleiras em Asdod até o dia de hoje. Era um comentário do narrador dessa história. Aquilo que parecia derrota para o Deus de Israel se comprovou ser uma grande vitória. Fique com isso em mente. No capítulo 6, e também no decorrer do capítulo 5, os versos que nós lemos, além de Dagon ser atingido dessa forma, Deus mandou tumores e ratos. Provavelmente se tratava de uma peste bubônica, que todos os das cidades dos filisteus ficaram acometidos. E foi passando de uma cidade para outra e todo mundo tremendo quando a arca chegava. Porque a mortandade estava sendo grande e o sofrimento imposto estava sendo grande. Eles então fizeram, nós precisamos devolver essa arca. O capítulo 6 é a devolução da arca para os israelitas. Os sacerdotes filisteus disseram assim, nós não podemos devolver esta arca assim, nós temos que mandar oferendas, sacrifícios, holocaustos. E eles fizeram isso, criaram objetos de ouro dos tumores e dos ratos, e colocaram junto com a arca e enviaram para os israelitas. E veja o que eles fizeram. Agora, pois, versículo 7, 6, 7. Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-eis para casa. Ou seja, as vacas com as suas crias recentes seriam separadas. Você sabe o que é isso? Alguém já foi a alguma fazenda, em alguma roça, ou já criou, gado e sabe o que é isso? Separar a mãe dos bezerros. Eu já experimentei isso com uma égua. Me colocaram em cima de uma égua para eu levá-la para um lugar onde o potro dela estava. Quando cheguei perto, a 1 quilômetro mais ou menos, o cavalo disparou que ninguém segurava, porque o potro estava lá, já sentindo a presença da mãe. Deus me livrou ali de uma queda muito grande daquela égua, E a mesma coisa acontece com as vacas. Versículo 8. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, que era a primeira cidade israelita na fronteira da região dos filisteus, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Eu não sei qual era a intenção dos sacerdotes quando propuseram isso. Humanamente falando, era uma coisa impossível de acontecer. Uma vaca seguir caminho longe dos seus bezerros, deixadas, porque elas não foram forçadas. Elas foram colocadas e deixai-as ir espontaneamente. Se elas forem, é porque foi Deus que causou esse mal para a gente. Se não, pode ter sido alguma coisa casual apenas.
Então, humanamente, era impossível que isso acontecesse. E uma vaca que nunca tinha puxado um carro antes. Nunca tinha puxado um carro antes. Então, não sei qual era a intenção dos sacerdotes. Fazer um teste mesmo, como o Gideão, lá da lã, né? Ou então querer influenciar o povo para dizer assim, essa vaca não vai. Então significa que esses deuses aí não são nada, isso foi algo casual que aconteceu, nós não precisamos temer, isso vai ser resolvido. Muito bem. Versículo 10. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao território de Bet-Semes. A gente não pode perder nada numa narrativa, né? As vacas foram berrando, mugindo, parece que contra a vontade delas, né? Eu quero é meus bezerros, mas é nessa direção que Deus está nos mandando. O boi conhece o seu Criador, o boi conhece o seu possuidor, e Deus falou para o povo assim, mas o meu povo não me conhece. Bem, irmãos, vamos trabalhar um pouquinho nesse texto. Antes, eu queria que vocês notassem esse panorama da vida de Samuel. Samuel é um personagem muito importante, obviamente, nesses 2 livros, né? 1º e 2º Samuel. Aliás, a tradição diz que os 2 formavam um único livro. Depois ele foi separado, talvez por questões didáticas. Mas Samuel é uma peça importante. Ele faz a transição dos juízes, daquele tempo em que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, e quando o povo entrava em apuros, clamava a Deus, e Deus mandava um libertador, que geralmente eram os juízes. E Samuel é uma peça muito importante, porque Samuel faz uma transição dessas 2 épocas, e Samuel ocupa, né, o posto no povo de Israel de sacerdote, de profeta e de juiz, de líder, ou um rei. Né? Isso lembra alguma coisa? Profeta, sacerdote e rei. Ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Tá? E a vida de Samuel é muito importante. Depois, 1 Samuel vai falar sobre Saul, e depois vai iniciar a história de Davi com a unção que Samuel faz, encerrando assim o seu ministério e a transição daquele momento histórico. Mas nós podemos, nos 25 primeiros capítulos de 1 Samuel, notar esse panorama da vida de Samuel. A preparação para o seu ministério, ele é servo do sacerdote Eli. O seu nascimento foi em resposta à oração. Aliás, a oração faz parte integrante da vida de Samuel. E é interessante ele ser um tipo de Cristo também, nesse aspecto, porque a vida e o ministério de Jesus Cristo foi dedicado à oração. Era naquilo que mais Jesus se empenhava, sua vida de oração. E a vida de oração de Samuel também, como intercessor do povo, é marcante. Ele foi dedicado a Deus pela sua mãe, ele serviu a Eli no tabernáculo, e Deus falou a Samuel. Samuel, Samuel, e ele não entendia, primeiramente, que era Deus quem o estava chamando, mas Deus o estava iniciando ali, ainda menino, né, no ofício profético, que ele substituiria até o próprio Eli e os seus filhos. Depois dos capítulos 3 até o 7, no início, ainda é um ministério desconhecido, mas ele já é servo de Deus. O povo percebe que Samuel é um profeta, suas palavras estão se cumprindo. E os israelitas oram, pedindo a ajuda de Deus durante 20 anos. E Samuel está ali ainda desconhecido, até que a partir do versículo 3 ele entra em cena e leva o povo a se arrepender dos seus pecados,
e a entrar novamente na presença de Deus para serem libertos daquela opressão dos filisteus. No capítulo 7 até o final, nós vemos Samuel entrando em cena definitivamente nesses primeiros capítulos. Até então, ele estava lá somente a narrativa do seu nascimento, e ele estava ali como um personagem ainda não protagonista daquelas narrativas. Mas no capítulo 7, versículo 3, ele entra em cena, é o seu ministério público, e ele é porta-voz de Deus ao povo. Samuel traz Israel de volta para Deus, leva Israel a ter vitória sobre os filisteus, e é chefe e juiz do povo. É ele quem está governando ali, até que o povo pediu a Samuel que ungisse rei em Israel. E o ministério com pessoas em particular, que ele exerce aí do capítulo 8 até o capítulo 25. Ele é porta-voz de Deus também a essas pessoas em particular. Há um parênteses aqui, que os seus filhos também são um fracasso, como foram os filhos de Eli. Mas nós não conhecemos o paradeiro do que aconteceu aos seus filhos, mas eles foram também execráveis como foram os filhos de Eli. É interessante notar isso, grandes líderes do povo de Deus que descuidaram da sua família, deixaram seus filhos, de orientar os seus filhos. Essa semana foi enviado para o Senado a lei da palmada, né? Então, se um servo de Deus, como Eli e como Samuel, com a palavra, com a orientação de Deus, não soube criar os seus filhos, imagine uma lei dessa, tirando dos pais, é claro, dos pais conscientes, né, que não é para espancar o filho, né, mas para corrigir e orientar o filho na vida, uma lei dessa passando, o que pode acontecer? Né? Tudo bem. Eu não sei, passou? Então pais, se cuidem. Né? Então tá bom. Ele resiste à ideia de ter um rei, o povo pede, mas ele resiste a essa ideia, mas o Senhor diz, olha, Samuel, atende. Atende, porque não é você que eles estão negando, mas a mim. Ele unge e estabelece Saul como rei, ele se despede do povo, mas antes ele traz uma palavra de julgamento a Saul e unge Davi como rei. E aí acontece a sua morte e Samuel sai de cena, mas como um dos grandes líderes que Deus levantou no meio do seu povo para guiá-lo num momento muito especial, num momento de transição, num momento em que o povo precisava muito que Samuel estivesse ali, dirigido e orientado por Deus para poder continuar a sua história. Pois não, meu irmão? Correto. Uhum. Então, se havia sacerdotes em função, e era por uma hierarquia, e Samuel não estava na hierarquia dele, ele foi colocado depois, então tinha que tirar a condenação que Deus tinha dado pelo profeta, pelo juiz, a Eli, os filhos dele ser eliminados com ele. Então ele tem que entrar na história depois que os filhos de Eli foram condenados. Quando o irmão começou com a arca, isso aconteceu no capítulo 5. Quando a arca foi levada, os filhos de Eli também foram mortos. Porque não era para eles tirarem a arca de Siló. Sim. Eles fizeram isso por uma escolha própria e porque achavam misticamente que a arca ia dar a... Nós vamos chegar lá. Aí só notando, só uma pincelada aí, que apesar dele não estar tão evidente, ele não recebe a má influência dos filhos de Eli, e ele começa a se destacar justamente nessa época, porque se vê um contraste muito grande entre aquele menino que servia ao sacerdote, né, e aqueles filhos execráveis de Eli. Ele constrói o seu caráter, porque a sua mãe ainda o visitava, né, sempre. Ele foi pedido a Deus, e mesmo ainda na obscuridade, né, dentro da grande história de Israel, ele se destaca aos poucos e vai conquistando o seu lugar pelo seu caráter e pelo seu
temor a Deus. Alguém quer fazer mais algum comentário? Obrigado, meu irmão, que você esclareceu a linha aí de pensamento. Nós vamos chegar lá na arca. Tudo bem. O verdadeiro protagonista dos capítulos 4 a 6 será a arca da aliança, capturada aí primeiro pelos filisteus e depois devolvida aos israelitas, conforme a narrativa breve que nós já fizemos aí. E Samuel, então, não entra em cena ainda em toda esta sessão, como nosso irmão bem frisou. Os filhos de Eli eram os sacerdotes, eles eram os responsáveis por isso, mas a família de Eli ainda está como protagonista aí nessa história, mas não é uma presença abençoadora, não é uma presença marcante, não é um exemplo positivo, mas negativo. Tá? O episódio relatado nesses capítulos, ele vai chegar ao seu ponto culminante lá no segundo livro de Samuel, quando a arca é levada, então, por Davi para Jerusalém. Tá? A história da arca. O capítulo 7 começa uma nova sessão do primeiro livro de Samuel, que vai de 7 a 12. E agora sim a figura de Samuel, ausente na história da arca, reaparece e recupera o seu lugar como protagonista, como profeta, sacerdote e juiz. Isso é importante a gente saber, abrangendo esses capítulos que vão de 4 a 7. Muito bem, a tese que eu quero levantar, nós não vamos ter condição de abranger todos esses capítulos, pelo menos numa aula, mas o que eu tentarei fazer aqui com os irmãos é mostrar a disputa que estava existindo aí pelo poder, o reino e o poder. Quantas pessoas, né, em momentos difíceis, não clamam a Deus para serem libertos, para serem curados, para terem os seus problemas resolvidos, para a sua empresa ir melhor? Quantos, em algum momento da vida, reconhece que o controle das coisas fugiu de suas mãos? Passou entre os dedos. Eles precisam de um poder, de uma força maior que os leve ao controle novamente. Então, essa questão do poder é uma questão inerente ao ser humano. Ele busca isto. Nessa foto que eu escolhi aí, eu coloquei um versículo de Ana, porque a oração de Ana, ou o cântico de Ana, ele é fundamental para compor o cenário dessa narrativa. E lá diz assim, vamos ler juntos? Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana, no seu cântico, exalta o poder de Deus e diz que é Ele quem dá poder. Então, nós vemos aqui uma luta realmente pelo poder. E o cenário que está sendo preparado, ele é preparado com duas informações importantes. Primeira, Samuel. Lá no capítulo 3, e disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. O capítulo 3 termina com a revelação do que Deus tinha dito ao pequenino Samuel, quando ainda estava no seu quarto, e que prepara o cenário para toda a narrativa daqui para frente. É o cumprimento desta palavra do Senhor. E o capítulo 4, que nos interessa, começa dizendo o seguinte, e veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E a palavra de Samuel era a palavra do Senhor, era a palavra de juízo, era a palavra de que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, faria uma coisa em Israel que quem a ouvisse, os seus dois ouvidos iam tinir, iam formigar, só de ouvir. Essas duas impressões aqui, essa primeira impressão de Samuel e a segunda, preparam o cenário
para a narrativa. A segunda está aí, os filisteus. E Israel saiu a peleja contra os filisteus. Não está claro o que causou ou instigou este conflito neste momento, mas não importa. Os filisteus vão ser inimigos aí de Israel até o final aí do reinado de Davi. Nós vamos ver os filisteus sendo sempre uma pedra no sapato, né, dos israelitas. Mas é aqui, pela primeira vez, que eles aparecem no livro de Samuel. Então nós temos o profeta Samuel, que recebeu a palavra do Senhor, ainda servindo lá no tabernáculo, sem ser ainda reconhecido como profeta, sacerdote e juiz, mas é a palavra do Senhor que Eli reconhece, que insiste com Samuel, me revela o que o Senhor lhe diz, e diz para Samuel o Senhor que se cumpra a palavra do Senhor. Eli sabia que o que o Senhor havia revelado iria se cumprir. E essa palavra foi conhecida de todo o povo. E Israel agora sai para a batalha contra os filisteus. E os filisteus eram como os israelitas, recém-chegados àquela região. E eles lutavam pelo poder, pelo domínio. Pelo domínio. Então, por isso que o reino e o poder é o que está em disputa aqui. Os filisteus com os seus deuses, com Dagon, o seu deus principal, e o povo de Israel com o Senhor dos exércitos, cuja presença, né, era simbolizada pela arca do concerto, onde dentro dela estavam as leis do Senhor, as promessas do Senhor para o povo, e que representava a presença e o reinado de Deus ali entre eles. Esses filisteus tinham 5 cidades principais: Ecrom, Asdod, Gat, Ascalon e Gaza. Cada um com o seu senhor ou com o seu rei. E assim começa aí esta narrativa pelo poder. A primeira derrota. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Essa foi a primeira batalha ali naquele momento, e houve derrota para os israelitas. E isso gerou uma questão. A questão levantada foi essa: por quê? Por que isso aconteceu? Mas preste atenção neste versículo. Vamos ler juntos? Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. Vocês estão entendendo o que o povo está dizendo aqui? O que as autoridades estão dizendo? Não foram os filisteus que feriram a Israel. Porque nos feriu o Senhor. Porque nos feriu o Senhor diante dos filisteus. Israel havia entrado naquela terra debaixo das promessas extraordinárias de Deus. Deus havia prometido que eles entrariam naquela terra e desfrutariam paz, descanso e bênção. Deus havia resgatado o seu povo de nações mais poderosas do que os filisteus, por exemplo, os egípcios. Era inequívoco, então, os grandes atos de poder de Deus para que o povo pudesse possuir aquela terra. Mas agora havia acontecido esta derrota. Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles não pensaram que Deus estava ausente da batalha. Correto?
mas sim que eles viram a derrota como um ato de Deus e não como uma conquista dos filisteus. Fique com isso em mente, aí nós vamos continuar. Em outras ocasiões de derrotas, a mesma pergunta havia sido feita. Por exemplo, lembram lá daquele caso de Acã, em Josué 7? É um exemplo disso. E Josué começou a perguntar: por que, Senhor, veio esse opróbrio sobre o povo? Eles desconheciam o que Acã tinha feito. E aí o Senhor dá a resposta a Josué do porquê. E foi uma resposta muito simples. Israel pecou. Israel pecou. Eles violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles tinham ordenado uma coisa que não deveriam levar nenhum despojo e Acã escondeu lá uma capa. E no período dos juízes, a resposta era também essencialmente a mesma. Juízes 2:20. Por quê? Sobrevinha sobre o povo no período de juízes derrotas, porquanto este povo transgrediu a minha aliança e não deram ouvidos à minha voz. Esta era a razão. O povo havia transgredido a aliança do Senhor. É de estranhar, então, que os anciãos, os líderes de Israel, não perguntassem o seguinte: o que nós fizemos? E não o porquê. O que nós fizemos que provocou que Deus nos derrotasse diante dos filisteus? Veja como o coração do povo estava distante de Deus. Eles não estavam fazendo uma análise correta daquela situação. E aí, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. O comportamento corrupto dos filhos de Eli, os sacerdotes de Siló, que eram responsáveis pela arca, eram bem conhecidos. Então não é razoável então sugerir que os anciãos de Israel eles não teriam visto alguma ligação entre a malícia dos seus sacerdotes e a sua derrota nas mãos do Senhor. Eles tinham um precedente na história do povo se afastar da aliança, de não obedecer a Deus, de voltar as costas para Deus, e eles tinham diante dos seus próprios olhos a palavra de Samuel de que uma coisa incrível seria feita no meio deles, e que tinha a ver com os filhos de Eli, e diante dos olhos deles, eles viam como os filhos de Eli, sacerdotes do povo, estavam agindo. Então não é razoável que não passasse pela cabeça deles que aquela derrota tinha a ver também com a situação dos filhos de Eli, os líderes principais daquela nação. E a própria palavra de Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E a palavra de Samuel continuava: nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Eles têm o precedente histórico,
eles têm diante dos seus olhos o comportamento dos filhos de Eli, e eles têm a palavra de Samuel, que ouviu da boca do Senhor que haveria um juízo sobre a casa, sobre a família de Eli. Nós devemos então ficar aqui surpresos com o que estes anciãos não dizem, e não com a pergunta deles. Eles não perguntam o que fizemos. Eles não clamam ao Senhor como o povo fez muitas vezes no período dos juízes, quando clamaram ao Senhor, pedindo alívio, reconhecendo as suas faltas, reconhecendo que a nação estava sendo atingida porque eles quebraram a aliança. Aqueles anciãos não fazem isso. Eles querem uma outra resposta. Eles não querem o óbvio, eles não querem tratar com os seus próprios pecados e com o pecado do povo. A resposta que eles deram, então, foi essa: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Aqui a arca entra em cena como um poder que pode ser manipulado, na ótica desses anciãos, que pode ser manipulado por eles. A arca representava, sim, a presença do Senhor entre eles. Mas veja o que os anciãos estão dizendo aqui. Vamos buscar a arca do quê? Da aliança. E a razão daquela derrota foi que a aliança tinha sido quebrada. A presença do Senhor estava ali, na batalha, e estava infligindo ao seu próprio povo um juízo. Eles então não entendiam que o Senhor não estivesse presente. Não, o Senhor estava presente. Mas parece que o Senhor se esqueceu da sua aliança. Eles pensavam assim. Talvez nós poderíamos traduzir essa proposta daqueles anciãos e líderes o seguinte: vamos trazer a arca da aliança a fim de que o Senhor faça o que prometeu e nos salve dos nossos inimigos. Vamos lembrar o Senhor de suas obrigações. Você já viu alguma coisa semelhante a esta? Na sua própria vida? Ou no mundo chamado evangélico ou religioso hoje? As pessoas querendo manipular o sagrado? Quantas pessoas estão achando que podem manipular o poder de Deus de acordo com a sua vontade? E começam a querer colocar Deus contra a parede. Senhor, eu vou todo domingo à igreja. E como não se bastasse, Senhor, eu vou também às quartas-feiras, na reunião de oração. Ah, Senhor, eu dou o dízimo. É a primeira coisa que eu faço. Eu separo. Ah, Senhor, como eu tenho feito bem, como eu tenho procurado fazer o bem. Por que, Senhor, essas coisas estão sobrevindo? O Senhor se esqueceu das suas obrigações? O Senhor se esqueceu do nosso contrato? Bem, e no mundo televisivo, evangélico que nós temos visto por aí, quanta barganha com Deus. Olha, você vai ser abençoado se você fizer isso, se você praticar isso. Manipulações, querendo manipular a Deus com méritos que não são méritos, mas são deméritos quando nós colocamos isso diante de Deus para que Ele nos abençoe. Porque o Senhor não precisa de nada disso, Ele com graça tem manifestado. Mas era a sede do poder. Aqueles anciãos acharam o seguinte: olha, acho que o Senhor se esqueceu de alguma coisa. Não. Os anciãos, eles podem ter decidido lembrar o Senhor de suas obrigações para com eles. Mas o narrador desse texto nos informa que o que desceu de Siló
era a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. O narrador está lembrando que ele é o Deus de que Ana falou. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. É como se esse cântico de Ana fizesse lembrar aqueles líderes: tomem cuidado, anciãos de Israel, não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens, e não o contrário. Aqueles anciãos estavam querendo julgar os atos de Deus, mas na verdade quem julga os atos é Deus. E por isso aquela derrota foi um julgamento de Deus, porque eles quebraram a aliança. Pois não, meu irmão? Certo. Então, todas as batalhas dos amonitas, até dos filisteus, todos os outros, eram nas outras tribos. Não tinha chegado nenhuma batalha em Siló, porque onde estava o tabernáculo, onde estava o sacerdote, onde estava a arca, não tinha. Então, todas as outras batalhas haviam sido resolvidas, né, pelos juízes que Deus tinha levantado e passado um tempo de paz, de transição. Quando entra no livro de Samuel, ainda está no contexto de juízes. E o último lugar que havia se corrompido espiritualmente e ainda não tinha tido nenhuma batalha, foi justamente o centro religioso. E qual era a corrupção que estava? O texto de juízes diz assim: e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Era uma anarquia. E a anarquia sempre estava do lado de fora do centro religioso. Estava sempre nos outros povos, ou nas outras tribos, que tinham se esquecido de Deus. Aí quando ele chega em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, a anarquia está dentro da casa de Deus. Os sacerdotes do Senhor são anárquicos. Eles estão fazendo tudo segundo o seu próprio querer. Então, dentro da própria casa do Senhor, ninguém estava respeitando o Senhor. Por isso que Deus, em toda a trajetória do livro de Juízes, Deus, por causa do Deuteronômio, Deus ele via sobre os anárquicos, que são o seu próprio povo, o juízo pelo outro povo. Né? Quando a gente chega lá passando na transição grande, vai para Abacuque questiona, fala assim: Senhor, por que o Senhor vai usar os inimigos contra nós? E aí Deus faz ele lembrar lá de Deuteronômio. Então, essas duas observações está tudo acontecendo na porta, mas não tem nada errado em Siló. Mas tem coisa errada em Siló, agora Deus vai limpar Siló para colocar Samuel, que é o homem que... Perfeito, perfeito. E é isso mesmo que o texto está deixando claro para nós. E aqueles líderes estavam tão insensíveis que eles estavam querendo julgar os atos de Deus, se achando bons, achando que nada estava acontecendo ali, achando que Deus é que estava descumprindo a sua aliança, não vendo o distanciamento que eles estavam de Deus, representado ali, não só representado, mas dirigido por Eli e seus filhos. E mesmo tendo a palavra revelada do Senhor, porque o Senhor ficou muito tempo em silêncio, né? E foi com Samuel que ele trouxe a palavra novamente, apesar de já ter dito à casa de Eli por um outro profeta que surge, dizendo: a sua casa vai ser atingida. Você está amando mais os seus filhos do que a Deus, porque não está pondo ordem na sua casa. É justamente essa insensibilidade que mostra que
a ideia dos anciãos não era levar a arca porque acharam que Deus não estava presente. Era levar a arca para manipular o poder de Deus, porque achavam que Deus tinha se esquecido das suas obrigações, quando, na verdade, eles é que estavam longe e distantes de Deus, e o Senhor, então, precisava disciplinar o seu povo, porque Ele amava o seu povo. Então, incluindo no simbolismo da Arca da Aliança, está o reinado de Deus. A arca era, por vezes, considerada como o estrado do trono celestial de Deus. E Deus disse para Moisés que ele, do meio dos querubins que está sobre a arca do testemunho, falaria a eles. O ponto em questão torna-se evidente quando o narrador diz quem estava carregando a arca. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Os anciãos e o povo de Israel podiam ainda não ter entendido, mas a resposta para o seu porquê estava clara. A questão não foi o fracasso de Deus em cumprir a promessa da aliança representada pela arca, mas o fracasso dos dois filhos de Eli, que levavam a arca de Siló. E sabe como eles são chamados lá em 2:12? De filhos de Belial. E o que significa isso? Imprestáveis. Ímpio. Era assim que aqueles filhos de Eli eram chamados. Vocês não prestam para nada. Mas veja que coisa interessante. A arca é levada e há aqueles gritos, né? A terra até treme. Porque o narrador não deixa de destacar também que a arca deve ser reverenciada. O povo não estava enxergando o que estava acontecendo. Mas os filisteus disseram o seguinte: ai de nós, quando perceberam que a arca do Senhor estava ali na frente da batalha entre eles. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Eles acham que os israelitas eram politeístas como eles, né? Apesar de que em muitos momentos adoraram outros deuses. São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Veja só, os filisteus lembraram da ação de Deus em favor do seu povo no Egito. Apesar, não com tanta precisão, né? Porque eles colocam lá, feriram com toda sorte de pragas no deserto. E não foi no deserto, né? Foi lá no reino, né, do faraó. Mas eles sabiam que algo extraordinário tinha acontecido. Qual foi a resposta deles? Coragem. Coragem, filisteus. Portai-vos como homens, para que não se tornem escravos dos hebreus, como eles o foram vossos. Sejam homens e lutem. Há uma coisa engraçada aqui, né? Porque eles reconhecem o poder grandioso de Deus que feriu uma nação muito maior que a deles. Pense você nessa situação. O que você faria? O que você faria? Mas eles não. Eles acham que podem lutar. Eles desconhecem o Cântico de Ana. O Cântico de Ana vai ser sempre lembrado em toda a história de Samuel. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Eles desconheciam isso. Eles achavam que pela força eles poderiam conquistar. A arca foi tomada, coisa de tinir os ouvidos. Os filhos de Eli foram mortos. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Esta é uma história terrivelmente perturbadora. O que está acontecendo? O Senhor está contra nós. Por que isso? Eles não reconhecem. Eu só queria notar com vocês que no versículo 8 e 10 do capítulo 4, os filisteus lembram das pragas. E depois se diz adiante que foi grande a derrota do povo de Israel. Foi grande a matança.
A palavra usada para praga, se referindo ao que Deus fez lá no Egito, aos egípcios, é a mesma palavra usada aqui para a grande derrota do povo de Israel. Ou seja, o que Deus fez aos egípcios, agora Ele faz a Israel, o seu próprio povo. Uma grande matança. Quais são algumas lições que nós precisamos tirar aqui? Nós vimos algo importante nesta história sobre o poder de Deus. O poder de Deus, de que fala a Bíblia, não pode ser manipulado pelas atividades humanas. Os anciãos de Israel, eles se enganavam pensando que trazer a arca para a batalha, o poder de Deus se manifestaria automaticamente a seu favor. Se a religião é a tentativa do ser humano para aproveitar o poder de Deus para a sua própria vantagem, esta história é um testemunho do fato de que não pode ser assim. Isso simplesmente não pode ser feito. A segunda coisa que nós extraímos daqui é que as promessas de Deus, que não estão mais inscritas em pedras e carregadas em uma caixa de ouro, mas ela está em Jesus Cristo, não podem ser apropriadas sem que entendamos uma coisa: a vida de santidade e obediência decorrente do nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Jesus dizia a todos assim: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Foi algo que aqueles líderes, aqueles anciãos não fizeram. Quiseram colocar Deus contra a parede. Não quiseram seguir as ordens de Deus. Não entenderam o mandamento de Deus e não o cumpriram. Jesus disse também: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? A verdade que estamos aqui vendo é que você não pode ter Jesus Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor da sua vida. Senhor absoluto, o qual você tem que obedecer. E para concluir, nós precisamos nos lembrar da oração de Paulo, lá em Efésios 1, 18 a 23. E todo o contexto do capítulo 2 também, que diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas foi o poder de Deus que nos tirou dessa situação de trevas. Paulo ora: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Veja como Paulo aqui insiste, ele ora para que o povo pudesse conhecer realmente o poder de Deus, a força de Deus, mas não como para manipulá-lo, mas para como se render a Ele, para ser salvo e liberto. O Deus que os filisteus acham que foi derrotado, entretanto não foi derrotado. Ele é o real vencedor, que tem condições de entregar o seu povo nas mãos do inimigo e mesmo assim permanecer Senhor em tudo isso. Essa narrativa mostra isso. Ele entregou o seu povo, a arca foi levada para a casa de Dagom, mas ali Deus mostrou a sua grande força, o seu grande poder. Dagom não é nada diante do Senhor dos exércitos. Ele cai por terra. Os príncipes filisteus não conheciam o verdadeiro Deus, mas as vacas sabiam quem era o seu Criador e obedeciam às suas ordens. Deus havia feito o que Dagom jamais seria capaz de fazer. Guiou as vacas, manteve a sua atenção presa à estrada certa, superou o desejo delas de ir para junto de seus bezerros, elas iam mugindo, berrando, e levou-as para a cidade levítica de Bet-Semes. A sua providência governa todas as coisas. O poder de Deus não estava sendo questionado aqui de forma alguma, mas ele estava sendo exaltado através dessas ações. A Arca da Aliança
representa a presença do Senhor com o seu povo e o domínio do Senhor sobre Israel. Deus tinha todo o direito de abandonar seu povo perverso, mas em sua graça permaneceu com eles. A arca foi para Kiriat Jearim provisoriamente, até que depois fosse transferida para Jerusalém, porque Siló foi destruída. Siló foi destruída. Mas Deus não retirou a sua presença do meio do seu povo. A arca não foi destruída, tinha tudo para ser, mas não foi destruída, porque ela continuaria sendo símbolo no meio do seu povo, manifestando a graça de Deus para com eles, de que Ele era rei, de que Ele era Senhor e de que eles precisavam obedecer às suas ordens. Os israelitas, sob a direção agora de Samuel, Samuel entra em cena no capítulo 7, os israelitas se arrependem da idolatria, se desfazem dos ídolos sob a liderança de Samuel. Samuel intercedeu em favor do povo e, em seguida, conduziu Israel na luta contra os filisteus. E ele estava orando quando os filisteus vieram contra eles. E o Senhor, naquele momento, trovejou do céu e aterrou os filisteus, demonstrando que ele, e não Baal, o Deus da fertilidade, o Deus que manda a chuva, o Deus que permite a colheita, assim eles achavam. O Senhor trovejou do céu, mostrando que ele, e não Baal, controlava a tempestade. Esta é uma história do poder de Deus. Entre os líderes de Israel, a que tem mais percepção do que estava acontecendo era a nora de Eli. Vocês se lembram que Eli, quando recebeu a notícia, ele caiu. Ele se tornou pesado, ele era um homem gordo, ele era um homem que não se cuidava mais, né? Talvez comia até das carnes excedentes que os filhos de Eli roubavam, né? Da panela das ofertas. Ele era um homem pesado. Ele deve ter tido um ataque cardíaco, fulminante ali, caiu para trás, quebrou o pescoço, quando soube, não que seus filhos tinham morrido, mas que a arca tinha sido levada. Mas é a sua nora que tem percepção, porque ela estava grávida, deu à luz e morreu. Mas antes de fazer isso, disse, o menino vai se chamar Icabode, que significa, foi-se a glória de Israel. Ela entendeu que os pecados do povo fizeram com que aquela grande tragédia viesse sobre eles. Que Deus nos conceda a graça de termos essa mesma percepção. E que nós possamos entender que nós não podemos manipular o poder de Deus. Antes nós temos que nos humilhar na sua presença. Precisamos santificar a Cristo em nossos corações, como Pedro diz, se queremos caminhar em vitória, como Deus tem prometido. Aí é um slide que eu separei, o nosso irmão lembrou ali que a rota da arca foi aquela, Siló, né? A Feca era a cidade, ou a Feca era a cidade dos filisteus, e fronteira ali estava Ebenezer, e a arca é levada de Siló para a guerra ali naquela fronteira, e depois ela segue para Asdod, né, onde está o templo dos filisteus, de Dagon, né, e depois ela vai circulando por algumas cidades, e eles vão rejeitando, leva isso daqui, leva isso embora daqui, até que vai para Bet-Semes, que é a cidade fronteiriça, e por fim ela fica provisoriamente em Kiriat Jearim, e depois mais tarde, né, 20 anos se passaram, né, mais tarde, depois sob a liderança de Davi, e Salomão, seu filho, constrói o templo e a arca vai, em definitivo, para Jerusalém. Bem, é isso aí, irmãos. Perguntas, dúvidas, contribuições? Gat. Se não, vamos orar? E
aqueles que vão permanecer, né, vão continuar ainda aí comendo uma deliciosa feijoada, né? O cheirinho já está provocando, né? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo precioso, pelo estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus, a tua palavra, Senhor, traz para nós um conhecimento verdadeiro daquilo que o Senhor quer de nós. E centrados agora, Senhor, nesta narrativa, e entendendo que no nosso coração nós temos também muitas vezes sede por poder e controle, que nós saibamos reconhecer, ó Deus, que nós não podemos de forma alguma manipular o teu poder para satisfazer as nossas vontades e o nosso desejo de controle. Nós pedimos a Ti, Senhor, misericórdia, clamamos mesmo a Ti, Senhor, especialmente pela liderança da Tua igreja, da qual eu estou incluído, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não sejamos execráveis como foram os filhos de Eli, e descuidados como foi o próprio Eli com seus filhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo hoje. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra revelada e autorizada do Senhor para nós, o compromisso que Ele exige de nós, de uma vida de santidade, de obediência a Ti, Senhor, possa nos levar realmente à vitória. Que nós dependamos, ó Deus, sempre do Senhor, porque sem Ti, Senhor, como ouvimos hoje pela manhã no culto, nada podemos fazer, sem Ti nós nada somos, ó Deus. Nos faça reconhecer isso, Senhor, para que possamos, ó Deus, usar a Tua palavra, usar os recursos, os dons que são manifestações do Teu poder em nós, porque nós não o teríamos, para a Tua glória, Senhor, para a exaltação do Teu nome, para fazer a Tua vontade. Que seja assim, Senhor, na nossa vida, na vida da nossa família e na vida da Tua igreja. E perdoa-nos, Senhor, quando nós temos nos desviado desta verdade, Senhor, não reconhecendo que o Senhor tem todo o poder e que é o Senhor quem julga os nossos atos e não o contrário. Perdoa-nos, Senhor, mas leva-nos aqui revigorados pela Tua palavra, para entendermos a Tua vontade e a praticarmos como o Senhor a quer. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, então, irmãos. Que Deus os abençoe. Lembrando que logo mais nós estaremos novamente aqui e celebrando a ceia do Senhor.